Fala, galera do Crazy por Futebol. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na incrível trajetória de Lulinha, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, e entender como ele se tornou um nome conhecido no cenário esportivo. Então, já vai deixando o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, e compartilha com os amigos que também curtem histórias inspiradoras do futebol. Lulinha foi um daqueles jogadores que surgiram como promessas no futebol brasileiro, mas que tiveram uma trajetória cheia de altos e baixos, marcada por muita expectativa e desafios. Nascido em 10 de abril de 1990, em Mauá, São Paulo, Luiz Marcelo Moraes dos Reis, mais conhecido como Lulinha, começou sua carreira no Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil. Desde muito jovem, ele mostrou um talento incomum, sendo frequentemente destaque nas categorias de base. Até os dias atuais, é considerado o maior artilheiro da base do Corinthians. No início da sua trajetória, Lulinha se destacou principalmente no time sub-17 do Corinthians, onde alcançou feitos impressionantes. Em 2007, ele chamou a atenção do cenário nacional ao marcar 16 gols em 7 jogos pelo Campeonato Sul-Americano Sub-17, defendendo a seleção brasileira. Esse desempenho avassalador fez com que Lulinha fosse apontado como o novo prodígio do futebol brasileiro, sendo frequentemente comparado a outras grandes promessas que passaram pelo Corinthians, como William e Dentinho. O impacto dessas atuações foi tão grande que Lulinha foi promovido ao elenco profissional do Corinthians ainda em 2007, com apenas 17 anos. No entanto, a transição para o futebol profissional não foi tão suave quanto muitos esperavam. Apesar de ter estreado com muita expectativa, Lulinha não conseguiu repetir o desempenho avassalador das categorias de base. Ele enfrentou dificuldades em se adaptar ao estilo de jogo mais físico e rápido dos profissionais, o que acabou impactando seu rendimento. Em números, sua passagem teve 83 jogos e apenas 3 gols. Lulinha esteve presente nos títulos da Série B de 2008 e no Campeonato Paulista de 2009 e na Copa do Brasil no mesmo ano. Nos anos seguintes, Lulinha teve passagens por diversos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2009, após a chegada de Ronaldo Fenômeno ao Corinthians, ele perdeu espaço no time e foi emprestado ao Estoril, de Portugal. Foi a sua primeira experiência fora do Brasil, onde buscou se reinventar e adquirir experiência em uma liga europeia menos exigente. No Estoril, Lulinha jogou 32 partidas e marcou 5 gols, o que foi considerado um desempenho razoável para um jovem jogador em processo de adaptação. Depois do Estoril, Lulinha passou por outro clube português, como Olhanense e depois pelo Bahia, também em empréstimo. Foi no Bahia que ele encontrou um ambiente mais favorável para desenvolver seu futebol. Entre 2011 e 2012, ele teve boas atuações, especialmente na Série A do Campeonato Brasileiro, onde marcou 10 gols em 76 partidas.
Esse período marcou um ressurgimento na carreira de Lulinha, que voltou a ser observado com mais atenção no cenário nacional. Sua trajetória no clube baiano lhe rendeu o título estadual no ano de 2012. Entretanto, Lulinha não conseguiu se firmar como uma estrela no futebol brasileiro e continuou sua carreira em clubes menores. Após deixar o Bahia, ele passou por Ceará no ano de 2013 e foi no clube cearense que obteve sua temporada mais goleadora em sua carreira até então, feito 19 gols em 47 partidas, sendo um jogador importante na conquista do título estadual cearense naquele ano. Após seu período no Ceará, ele teve um retorno à Série A do Brasileiro com o Criciúma naquele mesmo ano, jogando muito pouco e sendo rebaixado com a equipe catarinense para a segunda divisão. Em 2014 retornou ao Ceará, mas sem muito brilho. Sem espaço na equipe cearense, Lulinha se viu num nível mais baixo no Brasil, sendo emprestado para o Red Bull Brasil para a disputa da 4ª Divisão Nacional. Sem muito brilho, no ano de 2015, por sua conhecida carreira, recebeu uma das maiores oportunidades da sua vida depois de sua saída do Corinthians, em fazer parte do time de reconstrução do Botafogo, que no ano seguinte tinha acabado de ser rebaixado à 2ª divisão. Neste ano de 2015, Lulinha teve alguns poucos momentos de brilho. Com seus 21 jogos e 3 gols e uma assistência, ajudaram ao time carioca a retornar à elite do futebol brasileiro, sendo campeão nacional da Série B naquele mesmo ano. Não ficou até o final do ano no Glorioso, sendo negociado com o Mojimirim. Buscando novas oportunidades, em 2016, Lulinha aventurou-se em mercados alternativos, jogando em países como Coreia do Sul. No Pohang Steelers, da Coreia do Sul, em 2 temporadas, ele viveu uma das melhores fases de sua carreira fora do Brasil, jogando 52 partidas e marcando 19 gols com 6 assistências. Sua passagem pelo futebol da Coreia do Sul foi marcada por uma certa estabilidade, algo que ele não havia conseguido em outras experiências internacionais. No início de 2018, teve uma curta passagem no futebol dos Emirados Árabes Unidos, jogando pelo Al-Sharjah, sendo mais uma passagem na carreira de Lulinha sem muito destaque. Tendo esta curta passagem pelo Emirado Árabes Unidos, neste mesmo ano se migrou para a Europa para jogar no Chipre, no Pafos FC. No clube cipriota ficou o restante do ano de 2018, mais a temporada de 2019, tendo feito no total 27 jogos e apenas 2 gols. Já com seus 29 anos, já não se esperava que Lulinha poderia vir a ser um pouco daquele Lulinha nos tempos de base do Corinthians. No anos de 2020 e 2021, Lulinha obteve uma experiência jogando no futebol japonês pelo Júbilo Iwata, sendo contratado naquela época como status de camisa 10 do time e em 2021 pelo Montedio Yamagata. Neste período, juntando o desempenho nas 2 equipes, Lulinha teve 37 partidas e 5 gols marcados. No ano de 2022, Lulinha obteve uma transferência para outro país asiático, mas sem tanta expressão no futebol internacional.
Neste ano, Lulinha se transferiu para o Madura United, time da Indonésia, onde atua até os dias atuais. Atualmente, Lulinha acumula alguns bons números jogando pelo clube asiático, mesmo sabendo que o nível de futebol por lá não deve ser dos melhores. Mesmo sem ter alcançado o estrelato que muitos previam, ele continuou a carreira como um jogador experiente e versátil, que, apesar de tudo, mostrou resiliência e amor ao futebol. Lulinha sempre foi reconhecido por sua habilidade técnica e inteligência em campo. Ele tinha uma boa visão de jogo e era capaz de fazer passes precisos que quebravam linhas defensivas. Apesar de ser um meia-atacante, suas características se assemelhavam muito às de um típico camisa 10, com capacidade para organizar o jogo e distribuir passes. No entanto, a transição para o futebol profissional mostrou que ele precisava desenvolver mais seu aspecto físico e capacidade de lidar com a pressão, algo que foi um obstáculo em sua trajetória. Lulinha é um exemplo clássico de como as expectativas criadas em torno de jovens talentos podem, por vezes, pesar mais do que o próprio talento. Sua carreira é uma jornada de superação e adaptação, onde, apesar das adversidades, ele continuou a lutar e a se reinventar como jogador. Hoje, ele é uma lembrança de como o futebol é imprevisível, e que nem sempre o sucesso nas categorias de base se traduz em sucesso no futebol profissional. E assim encerramos a incrível trajetória de Lulinha no futebol, um jogador que, desde jovem, despertou grandes expectativas e nos proporcionou momentos marcantes em campo. Se você gostou de relembrar essa história, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Crazy por Futebol para acompanhar mais vídeos como este. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos relembrar as lendas do futebol. Até a próxima!